Esse vídeo é uma visualização, né, do método de prova da dedução natural que eu estou fazendo para ajudar alguns colegas. E numa questão, né, numa atividade, uma série de premissas vão ser dadas como verdadeiras, né? Já ser parte da ideia que elas são verdadeiras. E a questão também vai dar uma conclusão, né? E o objetivo da prova é você usar algumas regras de inferências, regras de equivalência, né? Usando somente as premissas para chegar na prova, né? Nesse exemplo, a gente tem 5 premissas e temos a conclusão, que é a afirmação é verdadeira, né? Então, esse é o objetivo, né, dessa atividade agora, dessa prova, é provar que é, é verdadeira. E bom, como é que a gente faz isso? A gente vai usar alguns métodos de algumas regras de inferência. Uma das regras mais simples que a gente tem é justamente o silogismo hipotético, né? Se A implica em B e B implica em C, a gente pode inferir que necessariamente A implica em C, né? Essa afirmação é verdadeira baseada nas premissas 1 e 2. Né? E é o que a gente faz com essa nova afirmação. A gente coloca ao lado das premissas dadas, né? E a gente pode utilizar essa nova afirmação para novas regras, novas transformações, para chegar cada vez mais perto da prova que a gente está querendo alcançar, né? Que a afirmação E é verdadeira. Né? Olhando de novo para as afirmações, né? A gente tem que A implica em C e C implica em D. A gente pode aplicar de novo o silogismo hipotético, né? E chegar a uma nova afirmação de que A implica em D, né? Essa afirmação se junta às anteriores e a gente vai continuando a fazer essas transformações, né? A próxima, a gente vê que A implica em D e não D é verdadeira, né? E usando o modus tollens, né, a gente pode inferir uma afirmação nova. Se A implica em D e não D, necessariamente não há. A gente pode afirmar categoricamente que não há é verdade, né? Junta essa afirmação com as outras. E acho que a gente já está chegando perto do final. Temos que A ou é verdadeiro e temos que não há é verdadeiro. Temos também uma regra de inferência para isso, né? O silogismo disjuntivo, né? Se A ou é verdadeiro e não há, necessariamente é verdadeiro, né? Tem todo aquele lance da tabela verdade que prova que quando isso ocorre, quando A ou é verdadeiro e não há é verdadeiro, necessariamente o tem que ser verdade, né? E a gente junta isso às afirmações que a gente construiu e chegamos ao nosso objetivo, né? O objetivo era provar que era verdadeiro, né? E a gente alcançou isso. Mas eu fiz isso aqui desse modo a título de visualização, né? Numa atividade, numa prova, num artigo que você escreve, durante essas transformações você tem que demonstrar para o leitor como você chegou às novas afirmações e como você chegou à conclusão. E não é fácil fazer isso de modo numa prosa, né? Você explicando passo a passo, né? E por isso que a gente faz o uso de simbologias, né? Um uso de símbolos já, uma estrutura já formalizada pela matemática, né? O primeiro passo é você numerar todas as afirmações, as premissas originais e também as afirmações que você alcançou através das transformações, das regras de inferência, né? E além disso, ao lado
das afirmações construídas, você tem que apontar quais foram as premissas, quais foram as afirmações que você utilizou para chegar nessa nova afirmação e qual foi a regra de inferência, qual foi a regra de equivalência que você utilizou para isso, né? No nosso exemplo, temos que a afirmação 6, para a gente chegar na afirmação 6, a gente utilizou a premissa 1, a premissa 2 e a regra do silogismo hipotético, né? Para a premissa 7 também foi o silogismo hipotético e utilizamos a afirmação 6 e a afirmação 3, né? E, enfim, sucessivamente, né? O 8 a gente usou a 7 e a 4, o modo Stollens, e a nona, que é a conclusão, a gente usou a afirmação 5, a afirmação 8 e o silogismo disjuntivo. Quando a gente encerra a prova e a gente alcança o que a gente, né, partiu para provar, a gente queria provar, a gente coloca ao final um quadradinho preenchido em preto, né? Ou então a sigla QED, que é do latim, ou então o significado dessa sigla em português, que é como se queria provar, né? CQP. Né? Então, formalmente, essa é a estrutura de uma prova lógica, uma prova matemática. Né? E é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.